Boa noite, galerinha. Eu sou o Jota, criador do canal Anomalia Nerd. E normalmente eu não tenho uma frase de introdução, mas hoje a minha frase é que a força do cagaço é a maior força de todas. E trago hoje dois participantes aí, um já conhecido da galera e um outro que veio só para passar medo. A ideia nossa é assustar esse menino. Por favor, se apresentem para a turma aí. Pode começar, Brunão. Bom, galera, meu nome é Bruno e a minha frase de introdução é: eu vim para decepcionar, porque eu não sou tão cagão quanto todo mundo pensa. Então eu vim para decepcionar a galera aí, mas a gente tem algumas historinhas legais para contar. E tô eu aqui, Luke, de novo, prestigiando e participando do podcast do nosso amigo Jota. Hoje eu tô aqui pra banir, pra assustar o Bruno. Opa! Confundiu, acontece. Opa! Sem injustiça comigo, viu? Jesus. Pra quem quer entender esse meme, cola nas lives com a gente. Cola nas lives, que o Bruno... O único que não cola é o Bruno, né, coitado? Não, porque eu sou banido. Eu simplesmente eu sou banido em toda a live, mas tudo bem. Ai. Então, gente, a ideia hoje é trazer causos, coisas sobrenaturais, ou que não sejam sobrenaturais. Às vezes a gente só acha que é sobrenatural, mas a ciência diz que explica, né? E apresentar para o pessoal o lado mais obscuro do que nós podemos mostrar, né? Então, agradeço a todos e vamos começar. Eu acho que quem pode começar aí falando é o Luke, que diz que tem... veio do Paraná, Londrina, a Rússia brasileira. Tem casos aí. Cara, pra instigar vocês, vamos começar com um caos da chamada Loira Fantasma aqui do Paraná. Aqui a gente tem a loira do banheiro, irmão. Não, aqui a gente é a terra da loira alta, cara. Algumas são fantasmas, vista, nem todo mundo algumas tem são assombração. mortas. Mas acontece. Sul do Brasil, galera. Temos racismo e coisas sobrenaturais. Tranquilo. Conte-nos o que ocorreu. Então, contam as más línguas de Curitiba que na década de 70 aconteceu um caso de uma mulher loira muito bonita, alta, moradora do entorno de Curitiba. Certa noite ela foi pegar um táxi para voltar para casa dela. Sim, gente, bem anos 70 mesmo. A gente ainda usava táxis. Se tivesse Uber naquela época, talvez isso não teria acontecido. Cara, eu fico pensando nisso hoje em dia, tá ligado? Porque tem muita lenda que é desses carona fantasma, tá ligado? Como é que funcionaria hoje? Tipo, o carona fantasma ia ter um celular? Ele ia pedir Uber? Tipo, né? Porque ele tem que se adaptar, né, irmão? Mas eu acho que a ideia do carona tipo fantasma... aquele filme lá, o Host. A ideia do carona fantasma vem de uma chamada aleatória. Porque até quando tinha táxi, alguém tinha que chamar esse táxi. Não era só simplesmente, tá passando e vou chamar. O ser sobrenatural tava ali, né? Ele tava requerindo alguma coisa. Não era só chegar e entrar. Tem um filme B de terror, não sei se ele tá na Netflix ou na Amazon, que é o Countdown to Die, ou To Death, alguma coisa assim. É um aplicativo. Isso, um aplicativo que é instalado no celular. Não, e ele vai contando as horas que você morre. Filme B a gente deixa pra outro programa, cara, pelo amor de Deus, senão eu não paro hoje. Então, só pra contextualizar que a gente tá falando dessa evolução das coisas sobrenaturais. Antigamente ele amaldiçoava um vaso chinês, agora ele tá disponível na App Store por 99 centavos. Eu acho que isso é muito válido, na verdade. Eu acho que os contos, de forma geral, eles são sempre puxados para a atualidade, para a realidade, né? Então, antigamente tinha
a loira do banheiro porque você tinha medo de sair da casa escuro e tal. Hoje em dia a gente tem a Momo que manda mensagem no celular para você. Não, Nossa, e até pode porque, crer, né, irmão? sim, até porque pra você, a premissa do filme de terror é deixar você com medo. Se, sei lá, é uma maldição de uma bruxa do século XVIII num cubo mágico, Meio que você não tem dane-se. muito acesso a isso. Então, Sim, sei lá. Mas quando é, não sei causa lá, empatia, né? um vídeo do YouTube, não, um vídeo da Deep Web que alguém manda no teu WhatsApp, cara. Isso é uma premissa que pode acontecer com você. Até aí a Samara no 3 ela evoluiu, né? Ela saiu da capinha do celular. Eu nunca vou esquecer disso. Sim. Nossa, esse filme é horrível. Viu? Mas Cara, daí, que vamos triste. continuar. A gente tava na loira, dentro do Na táxi. loira E aí, tal, vamos lá. na táxi, Ela- volta. Ela chama um taxista. Chega um senhor Roberval. meio... Vamos chamar o taxista Vamos chamar o cara de Roberval. Mas tem que ser o seu Roberval. Seu Roberval. Com seu bigodinho português, bem taxista dos anos 70. Isso foi um pouco específico, cara. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Não, vamos contextualizar, vamos fazer as pessoas terem uma imersão grande. Ok, vamos lá. Tá, ela chamou o seu Roberval. Quando esse taxista chega, ele começa a assediar ela de várias maneiras, de vários jeitos, até que ele avança nela e, para se desvencilhar, ela acaba brigando com ele e acontece o que aconteceria nesse tipo de situação. Eles batem o carro e a mulher morre. Passa algumas semanas após ela já ter sido enterrada, o taxista até foi no velório dela. Lógico, ele não falou pra ninguém o que aconteceu. E bem um pouco depois do velório dela, esse taxista, ele é chamado pro mesmo ponto em que ele tinha pego ela. Ele pega uma mulher parecida, com os mesmos trejeitos, mesmo fisionomia, só que ela tava com um véu, uma coisa assim no rosto. Ele, um taxista, não queria perder o serviço. Aí ele pergunta pra onde. Ela fala que ela quer ir pro cemitério. Ele começa a pensar, gente, esse não é o mesmo cemitério em que a moça que eu peguei foi enterrada? Mas ele sim, deixa isso pra lá e vai levando. Quando ele começa a passar pelo mesmo lugar onde foi a batida, ele olha pro retrovisor e ele não tá levando ninguém. Então, né, cara? Mas até aí, o Gugu Liberato já fez isso no Lendas Urbanas, né? Ele começa a ficar assustado e ele, por uma decisão muito esperta, esperta ao contrário, sendo irônico, ele vai de volta pro cemitério, querendo pedir perdão. Só que quando ele chega no cemitério, ele tenta abrir a porta do carro dele, a porta não abre. Ele dá uma leve olhada no retrovisor e ela tá olhando nos olhos dele pelo vidro. Então, é agora que eu começo a ficar arrepiado? Eu posso esperar um pouquinho? Ai, caralho. Cara, até aí é lenda urbana, né, cara? Lenda urbana Desde esse dia, esse taxista nunca mais foi visto. Só vazou essa história, ninguém sabe como começou essa história, se tinha alguém que viu. Mas esse taxista nunca mais foi visto. Não, mas você quer me manter o louco, então? Não sei se você sabe, mas a loira do banheiro, a história tem origem aqui no estado de São Paulo, cara. É passível da gente falar que uma história como essa tem origem em algum lugar? Não, mas a loira do banheiro, eu acredito que sim, cara. Mas vai lá, manda ver. Deixa eu argumentar. O que acontece assim, por exemplo, essa história da noiva, ou da loira, ou da mulher no táxi e que pede, por exemplo, ou com carona, que pede carona na estrada e pede para levar até um endereço específico que depois o motorista identifica, que é o cemitério, e ela fala que é aqui que eu moro, coisas assim.
pequenas variações dessa história a gente encontra em diversas culturas, inclusive pelo mundo. Então, assim, eu acho que essas histórias, elas não são só verdadeiras, como existe, se a gente for pautar por esse lado de sobrenatural, possa existir uma entidade única que comanda essas coisas. Ou então, Não, aí eu já começo a pensar, pô, tem uma entidade única que comanda essas coisas. Mas e eu assim, fico imaginando o RH dessa galera, tá ligado? Não, é uma repartição pública, cara. É uma repartição pública. O imaginário popular, porque assim, tem uma teoria antiga que diz que a gente tem um consciente coletivo. Então, quando as energias, quando todo mundo pensa a mesma coisa, aquela coisa se torna real da energia que a gente emprega nisso. Então, por exemplo, essas histórias, por exemplo, essa daí eu ouço do meu avô, acho que desde que eu era criança, entende? Só que na verdade é uma variação dela, obviamente, mas na verdade era um senhor que estava numa estrada do sítio, entre uma senhora, a senhora pede uma carona, ele vai conversando com a senhora, ele tenta passar a mão nela, ela meio que se encolhe, enfim, e aí ela manda ele parar de repente, ela fala, cheguei em casa, e quando chega é o cemitério, por exemplo. Isso a gente tinha em Osasco, com o cemitério, eu morei em Osasco quando criança, a gente tinha o cemitério Santo Antônio, que é um cemitério que o Silvio Santos sempre fazia as pegadinhas dele, e isso era um clássico, assim, é a história que meu avô contava, que ele ouviu do avô dele. Então, eu acho que essas histórias, elas não podem ser pautadas, por exemplo, num estado, que é, né, algum Tá, lugar... ok, eu concordo, tem que concordar. É que a questão da loira do banheiro, vamos dizer assim, que aqueles malucos, né, que sempre investiga, que vai atrás, os caçadores de mitos, essas coisas assim, né, o pessoal de Res, que é uma história de Guaratinguetá, de São Paulo. Mas sim, qual o nome... Não, vamos lá, a história se passa no século XIX, o nome dela, ela tem até nome, essa loira, ela tem nome, você pode chamar por nome a partir de agora. Maria Augusta de Oliveira Borges. Cara, então, okay. Que acontece? Naquela época, né, século XIX, tinha muito história de casamento arranjado. Certo. E ela não quis o casamento arranjado, 14 anos apenas, ela fugiu, ela foi embora para França. Só que lá na França, ela acaba já com 26 anos, ela teve até uma vida lá, mas com 26 anos ela falece de hidrofobia. Alguém sabe o que é hidrofobia? Nem seus palpites. O cara é bom. O cara é bom. Porque quando eu escutei hidrofobia, primeiramente, deve ser medo de água. Mas tudo bem. Você vê como o cara burro é diferente o rolê. Mas ela morre de hidrofobia. Sinceramente, nomes de remédios, nomes de animais, eles passam, primeiramente, vamos nomear por um nome que não tem nada a ver, depois a gente dá um nome que as pessoas conhecem. Então, né, meu querido? Então, eu falo, eu estudo farmácia, meu querido. Eu tô entendendo isso hoje em dia. Nossa, não, bateu uma tristeza aqui. Bateu uma tristeza. Não vamos fazer essas coisas, não. Então, o que acontece? A história diz que o corpo voltou pro Brasil, certo? Pra cidade de Guaratinguetá. E o que acontece? A mãe dela velou o corpo dela num caixão de vidro, lacrado a vácuo. E isso impedia a decomposição do corpo. Que não impedia, mas demorava mais, né? E os empregados da casa, que era uma família rica e tudo mais, começaram a falar que viam o fantasma dela no banheiro, abrindo as torneiras. Por quê? Hidrofobia, que é a doença da raiva, dá sede, dá muita sede para a pessoa. Então a história dela abrir as torneiras, essas coisas, é por causa disso. Depois de muito tempo, a mãe decidiu aceitar, que diz que ela sonhou com a filha, que a filha pediu para ser enterrada, ela aceitou e enterrou a filha. E depois disso, muitos anos depois, né, em 1902, a casa se tornou uma escola, a Escola Estadual Conselheiro Rodrigo Alves, que dizem nessa escola que foi o lugar onde teve a primeira aparição dela, entendeu? Que nessa escola, nos banheiros da escola, ainda é possível ver o fantasma dela abrindo a torneira, ali, entendeu? Tentando pegar uma água. Nada mais é do que o fantasma de ressaca, na minha opinião, mas acontece, entendeu? Por isso que eu falo, tipo, o estudo que tipo, o pessoal foi atrás, tá ligado? O pessoal é louco. Então, não, sinceramente, esse é o tipo da história que ela dá pra usar como uma lição moral. Enterrem seus mortos, não desperdicem água. Enterrem seus mortos, não desperdicem água, pô. Justo. Ok.
Né? Face no planeta. O fantasma ecologista, tudo certo. Greenpeace assim, dos fantasmas. Como o Bruno estava falando, banheiro. essas pequenas variações, elas se remetem àquele primeiro argumento que eu disse. A história de terror, ela tem que, de uma certa forma, te incluir, seja por uma tecnologia que você usa, seja por um nome de rua, seja pela cidade que você mora, seja pelo teu meio de transporte. É tipo, se você leva um filme de terror sobre uma entidade que derruba um avião, ela não vai ter impacto sobre uma pessoa que nunca viu um avião. Ou que nunca andou de avião, não é o mesmo impacto do que alguém que anda de avião todo dia. Sim. Justo. Mas assim, ó, por exemplo, a loira do banheiro. Aí eu vou levantar a contraparte aqui, porque eu sou sempre o advogado do diabo. Por exemplo, a loira do banheiro, ela não tem uma relação direta com a Blood Mary, com a Maria Sangrenta? Não. Então, Blood Mary é outra história, ela não tem. Tanto que na lenda da Blood Mary ela não tem a ver com banheiro. Então, ela tem a ver com espelhos. Então, tudo bem. Mas assim, o ritual padrão da Blood Mary não é você ir na frente do espelho, falar um palavrão 3 vezes. A loira do banheiro, eu já ouvi várias histórias que mesclavam isso. Então, é isso que eu digo. Na real, eu acredito, eu gostei da história, eu achei super válida ela, eu acho, me deu um nervinho aqui. Eu vou olhar atrás da porta do banheiro quando eu for entrar, mas, de qualquer forma. Agora, o que acontece é que o meu ponto é que essas histórias, elas são isso, histórias, né? Histórias e não tem necessariamente uma origem, mas uma mescla de coisas, né? Então, assim, é muito possível, por exemplo, que uma pessoa tenha ouvido falar da Blood Mary, por exemplo, porque se a gente vê em filme mesmo, o local padrão para se invocar a Maria Sangrenta, a Blood Mary, é você ir num banheiro, porque é onde tem normalmente um espelho na casa. E se você pegar regionalizando também para outro lugar, seria o nosso equivalente da Chorona mexicana. Da Chorona. Tem a Chorona também. Então, assim, eu acho que, assim, histórias de mulheres que assustam e que são presas, né, dentro dos seus, sei lá, dentro desse espectro que a gente vive, é comum, né, é algo comum. Mas, de qualquer forma, eu achei interessante essa vertente aí. É uma história legal. Mas aí vem a minha pergunta, que eu acho que é interessante, que é o que eu queria saber. E aí, quem que fez a brincadeira? Quem tentou chamar? Alguém de vocês, alguém tentou chamar? Mas sabe, eu tenho uma teoria que Só uma vez, quando eu queria explodir a escola. Lucas, calma. Até onde eu sei, a loira do banheiro não é russa, não é muçulmana. Desculpa, ela não explode, irmão. Eu acho que ela não explode. É por isso que a escola tá lá até hoje. Pô, entidade errada. Entidade errada. Devia ter errado, irmão. Devia ter rezado pro Saddam Hussein? Pro Putin. Sei lá, mano. Fala vodka 3 vezes no espelho. Surgir eu ali, irmão. Dimitri. Sei lá, cara, de repente dá errado e a gente tem o mesmo presidente por 26 anos. Tá, então. Não queremos isso aqui atualmente. É melhor não, né? Melhor não, por favor. Mas, por exemplo, eu acho que a gente, como homem principalmente, tem sempre aquela história de quem tem o pau maior. Então, assim, a gente vive numa eterna competição de quem tem o pau maior. Essa é a real. E, quando criança, a gente brinca disso. Assim, quem que tem mais coragem? Ô Bruno, okay. O que você brincava quando você era criança? Como assim? Tá, eu fui ligeiramente mal interpretado. Calma. Brincadeira normal de criança. Pá na mesa. Quem nunca? Né? Eu sempre ganhava, é óbvio, mas enfim, quem nunca? Mas o que acontece? Não, eu fui mal interpretado. O que eu quero dizer é que a gente é por isso que eu bano o Bruno. Tá vendo? Merece ban. Hashtag ban Bruno. Mas o que acontece, por exemplo, é que quando criança, a gente tá sempre tentando competir para ver quem que é melhor em alguma coisa. E aí, a coragem frente ao desconhecido é um grande diferencial.
Né? É um grande mérito. E aí vai o meu ponto. Eu, se eu fosse racionalizar essa história maravilhosa, eu pensaria assim, que em algum momento, algumas crianças tinham um banheiro obscuro na escola, porque sempre tem um banheiro que num momento específico do dia fica mais escuro do que a escola inteira. Porque escola pública municipal e estadual sempre é mal iluminada, mal ventilada. Na minha escola tinha um banheiro assim. E aí alguém chegou e falou assim, viu, eu duvido você entrar naquele banheiro lá, porque tem uma mulher loira lá, fantasma, maluca. Entendeu? E aí, assim, eu acho que foi nessa hora que o cara falou, puta, ó, duvido, beleza, vai lá. O problema eu duvido, né, irmão? Problema tipo, não, pô, cara, eu vi uma história de um fantasma que entra ali, né? Vamos lá tentar entrar. Foda-se, duvido. O que você falou? Oi? Na infância, você foge da loira do banheiro. Quando você é adulto, você torce pra ter alguém no banheiro, pra você ter companhia. Pra pegar na sua mão, né? Não, depende, né? Quando você é adulto, dependendo da idade, se a carência bate, você fica xingando 1000 vezes no banheiro, irmão. Você faz um risquinho de giz, assim, redondo na TV e fica chamando a Samara. Mas a atriz da Samara tá bonita, hein, cara? Dependendo da situação. Tô te falando. Foco, galera. Volte. A gente tá devagando. Mas o que eu acho é que é isso, assim. Eu acho que todas essas histórias, seja elas qual for, vem dessa raiz, sabe? Eu acho que até se a gente for pegar características por exemplo, do palavrão. Por que falar um palavrão na frente do espelho 3 vezes? Por exemplo, a Blood Mary. Ou, né, pra Maria Sangrenta, que foi adaptada várias vezes. Porque palavrão, eu acho que palavrão, quem mistifica o palavrão é criança. Porque assim, definitivamente, né? Hoje em dia a gente falar um palavrão aqui solto, pra gente é comum, por assim dizer. Ou a gente entende que não é nada, ou é só uma interjeição. Agora a criança não, porque ela sabe que quando ela fala, ela apanha da mãe, por exemplo, né? Então é ralhada. Então ela desafia o amigo a falar, vai lá e fala palavrão 3 vezes, não uma só, mas 3. Eu quero saber se você é macho o suficiente para você falar um palavrão olhando pro espelho. E aí vai aparecer alguém atrás. Agora, então, na vertente assim, que eu lembro da loira do banheiro, tinha que chutar a privada, dar descarga, falar palavrão. Tipo, mano. Pera. Era pra invocar a loira do banheiro? Ou era pra entrar pra algum grupo Black Bloc, alguma coisa assim? Cara, não sei, de repente, irmão. sai um anarquista, assim, da privada, no estilo Harry Potter, e fala, bem-vindo. É sério, toda vez, toda vertente que eu ouvi da loira do banheiro era o quê? Era 3 chutes na privada, 3 descarga e 3 palavrão, tá ligado? Você fazia isso no box, era a hora que você virasse pra olhar pro espelho, ela estaria no espelho. Sabe quem tipo, que é a loira? Era essa. Mas sabe quem que é a loira do banheiro? É a inspetora que vinha arrancar você no tapa. Pistolaça, né, irmão? Não, tipo, pô. Brincadeira. Tá maluco, meu? Talvez seja por isso que o banheiro da minha escola vinha estragado, mas... Então, mas olha só. Então, o teu ponto é que essas lendas que têm origens principalmente em escolas, elas se baseiam muito em autoafirmação dos indivíduos participantes? Exatamente. E eu ressalto ainda a característica de rebeldia. Porque o que acontece? Quando você é criança, chutar a privada é um ato de rebeldia imenso contra o sistema, contra tudo aquilo que está ali. Porque, tecnicamente, você, quando está na escola, você é feito para seguir uma rotina específica, a fazer aquilo certinho. Quando a, entre aspas, tia da escola deixa você ir no banheiro, é para você ir no banheiro, usar e voltar para a sala. Agora, quando você sai da aula, vai lá, chuta a porta 3 vezes, chuta o vaso 3 vezes, fala um palavrão 3 vezes, puxa, é o ato de rebeldia máximo. E aí, é esperado que, quando uma criança rompe esses 3 selos de rebeldia, algo aconteça. Entende? Então, assim, quando você é adulto, você sabe que se você chutar aquela porcaria e aquela cerâmica quebrar, você vai tomar no mínimo 12 pontos no pé. Eu acho que o que se torna um terror bem pior, né, irmão? Isso. Aí você vira o Blood Trouxa. O Blood Trouxa, exatamente. Mas eu acho que, assim, o que acontece, e aí, assim, mistificando a realidade um pouco,
É que assim, quando você é criança, eu pelo menos gostava de pensar nisso daí. Quando você é criança, o véu da realidade ele é muito fino. Então, coisas mágicas e místicas, elas acontecem. A gente pode racionalizar falando que a criança não tem tanto conhecimento sedimentado, nem nada do tipo, mas eu ainda gosto da explicação de que o véu da realidade é fino. Cara, pro Stephen King, ele declara isso no Iluminado, no caso, né? Exato, Ele exato, fala que as crianças são as que têm mais iluminação. E com o tempo, elas vão sendo corrompidas, perdendo essa pureza, né? E essa falta de pureza, de inocência, vamos dizer assim, que seria a questão de tirar a iluminação dela, que seria o caso do véu engrossar, né? Exato. E é então, isso. assim, então, veja, e aí esse é o ponto. Porque quando você é criança, não sei vocês, mas eu via fantasmas em locais vazios. Eu tinha medo de assistir filme de terror, porque eu Nossa, eu imaginava tinha um cagaço fodido. Né? Então, é assim, só que quando a gente vai ficando mais adulto, eu não digo que esse cagaço diminuiu o meu, não, porque eu ainda sou meio bem cagão, como vocês bem sabem. Mas eu ainda acho que hoje em dia eu racionalizo melhor, né? Agora, quando criança, se falassem pra mim que a loira do banheiro ia aparecer atrás de mim, se eu chutasse o vaso 3 vezes, eu nunca queria chutar a porra do vaso. Nunca. Hoje, Você é assim, o típico personagem com bom senso, né? Pra quê, irmão? Pra não, quê? velho, não. Pra que eu vou mexer com o bicho? O Bruno é o cara que. Não, o Bruno é o cara que num filme de terror escuta uma batida no porão, todo mundo, ai, anda no porão, o Bruno vai olhar pra. Irmão, pra quê? Hoje, Deixa cara, o porão lá, velho. a gente, quando a gente fica adulto, o nosso medo é alguém próximo a gente fala, ó, a loira do Bradesco ligou, cara. A loira do Bradesco. Justo. É isso mesmo. Quando a loira do Cara, Bradesco. ó, arrepiei aqui, pô. Irmão, é o que eu. Deu até uma olhada pra trás aqui pra ver se não Não, tinha nada. quando Pô, foi quando chegou uma conta, né? Puta que pariu, chegou a conta. Meu Não. Deus do céu, cara. Chegou mensagem do celular, foi até olhar pra ver se não era o Bradesco. Assim, você ouve um barulho de metal, cara, você torce pra ser o Satanás e não um boleto caindo na caixa do correio. Tipo isso, cara. Nossa, cara. Não, mas, velho, sei lá, cara. Eu falo assim, eu sou um cara que acredita em tudo, tá ligado? Eu acredito no sobrenatural pra caramba. Acredito muito no sobrenatural. Tive pouquíssimas experiências, assim, que possam ser chamadas de sobrenatural. Então, posso contar uma minha? Vai, manda ver. Então, a minha. Eu morava em Osasco, né? E minha família, ela basicamente é de Avaré. Então, toda a minha família sempre morou em Avaré. E a minha mãe, quando ela se casou com meu pai, ela se mudou para Osasco, junto com as irmãs, né? Então, as irmãs foram, a gente morava meio que na mesma casa. E tinha uma tia muito querida da minha mãe, chamada tia Margarida. Eu lembro até hoje dessa tia Margarida, nunca conheci, mas ficou tão marcado. Tem nome de tia mesmo, né, cara? Sim. Tem nome de tia. Você vê que o tia já encaixa bem. E pensa o sobrenome é Margarida, o nome é tia. Isso. Pensa na senhorinha, na tia perfeita, sabe? Aquela senhorinha, aquela tia-avó, na verdade, né? Porque ela era uma tia-avó. Cara, a partir de agora, na minha mente, é a vovó Juju. Continua. Isso, tipo a vovó Juju. Só que a tia Margarida, ela tinha uma característica, ela era mais magrinha, bem magrinha mesmo. E, enfim, e a tia Margarida, a gente não tinha notícia dela há muito tempo, porque no final dos anos 90, aliás, no meio dos anos 90, a gente não tinha telefone, né? Telefone era um bem que você tinha que adquirir. A gente nunca teve muito dinheiro. Mas a gente teve dinheiro, minha mãe teve dinheiro para comprar uma bicicleta para mim. E essa bicicleta, ela ficava pendurada com a roda para fora, né? Imaginem que ela tá pendurada na parede, pelo guidão, e a roda tá apontando para fora. Certo. Uma certa noite, a minha mãe vem, bate na porta do meu quarto, ela abre, me acorda, né? Então eu efetivamente estava dormindo, num sono profundo ainda. E minha mãe me pergunta por que eu estava mexendo na bicicleta. E aí eu olho para a bicicleta, a roda, olha, eu tô arrepiado até agora, caralho. A roda da bicicleta estava rodando de forma insana, assim, rodando. E aí eu falo, argumento com a minha mãe, falo, imagine, né, eu tava dormindo, né, criança ainda, meio balbuciando, meio dormindo ainda, sempre foi aquele gordinho preguiçoso, sabe? Deixa eu dormir um pouquinho. Eu virava, e minha mãe, me contando melhor a história no outro dia, ela fala, né, me conta que a roda tava girando de uma forma muito, perguntando, me questionando por que eu tava girando a bicicleta e tal.
E aí eis que chega o telefonema. E aí aquele telefone, eu gostaria que vocês imaginassem agora aquele aparelho de telefone antigo, com aquele toquezinho, ele já era teclado, não era disco, mas aquele toquezinho clássico, né, do telefone. Minha mãe atende, o olho dela fica lagrimado na mesma hora, e eu, sem saber, entendo que a tia Margarida tinha falecido. A tia Margarida, e aí minha mãe, muito mística na época, ela fala que a tia Margarida veio avisar. A tia Margarida estava no sonho dela, ela acorda, a roda da bicicleta girando, e ela fala que a tia Margarida veio avisar que ela estava partindo. Sabe? E isso aconteceu for real mesmo, assim. A gente sentiu, e isso virou uma história que é passada para todo mundo em casa. Porque aconteceu e eu sou testemunha. Eu lembro dessa roda girando completamente. E não tinha motivo nenhum para essa roda girar. Tanto que ela não girava lentamente, como se tivesse batido um vento. Não, ela estava girando de forma insana mesmo, como se alguém estivesse pedalando. Isso me leva a pensar que a tia Margarida gostava de exercício de bicicleta. Que ela provavelmente deve ter vindo dar um rolê. Me fez pensar que, tipo... Lembra que cantaram sobre uma escadaria pro céu? Ela ficou com preguiça e quis ir de bicicleta. Mas ninguém explicou pra ela que subir degrau de bike é osso, irmão. Mas vai ser lá, tem uma rampinha do lado. Mas assim... Tem uma rampinha pros cadeirantes. Cara, é uma história sensacional, cara. Então, e assim, eu não sou muito... Eu não sou um cara muito believer, assim, sabe? Eu sou um cara que eu tendo a ser um pouco mais cético. Mas, em alguns momentos, eu me permito imaginar, né, se algo disso fosse real. E nesse algo disso fosse real, essa é a primeira história que me vem na cabeça, porque eu nunca esqueci dela. Assim, e a tia Margarida veio avisar minha mãe. A gente e ela veio de bike. E sim. Ela veio de bike. E aí, assim, teorias foram levantadas, né? Mas, enfim. A gente prefere acreditar que era um espírito de luz que veio realmente avisar minha mãe que ela estava partindo. Mas é um ponto interessante. Foi legal de presenciar isso. Você tem alguma, Lucas? Luke, tem alguma? Então, eu assim, a única coisa meio sobrenatural que aconteceu. Depois eu posso contar de uma pessoa que tem uma conexão muito grande com essas coisas. Mas a única conexão com uma coisa que eu não sei explicar até hoje, que aconteceu comigo, tirando os momentos que eu tenho uns estalos de ultra sorte, tipo, a vez que eu fui pra escola e ia ter um passeio, eu tava zerado de dinheiro, simplesmente fui pra escola e eu ia embora, porque eu não tinha. Só que alguma coisa falou pra mim, de manhã cedo, vai pra escola. Cara, primeira coisa que eu fui lá pro bebedouro, olhei pra baixo, tinha exatamente o dinheiro pro passeio, caído no chão. Eu tenho uma pergunta importante pra você. Alguma das crianças que falou que ia pro passeio naquele dia faltou? Se for pensar que você pode ter pego dinheiro de outra criança e ela não foi, você foi extraordinário. Olha, aí é a minha entidade contra a entidade dele. Azar o dele. Tanto do cara que lute, mas foi uma coisa que eu não sei explicar. Deu um estalo na minha cabeça. Eu tinha acho que 9 anos de idade. Falei, não, vai pra escola, cara. O que pode acontecer de pior? Né? E eu simplesmente falei, vou lá tomar uma água, galera, já volto. Eu olho pro chão, tem exatamente o dinheiro do passeio. Fiquei tipo, não. Então tá, né? Mas assim, a experiência mais sobrenatural que eu já tive, assim, eu tenho que dar um pequeno contexto antes. Uhum. Manda ver. Quem me conhece, eu acho que vocês já sabem que eu tenho que eu sou muito próximo da minha irmã. Então, assim, eu conheço a pele dela, como ela toca, a mão dela. Eu conheço essas coisas. Quando a nossa avó morreu, minha irmã estava em São Paulo. E foi num feriado e tudo mais, e não teve como ela vir. E então fui um dos que segurou uma das alças do caixão. Eu juro de pé junto para qualquer um que eu senti a mão da minha irmã em cima da minha, cara. Como se ela estivesse junto. Nossa. É uma coisa, cara, quando eu conto isso, tem hora que eu chego a me emocionar, cara, porque é uma coisa que eu não sei explicar até hoje.
Os mediúnicos chamam isso de projeção astral. Sim. Só pode ser isso, cara. E quando ela ouvir isso, ela vai ficar feliz de eu contar isso também. Mas, aí, uma pessoa que eu conheço, eu não vou citar nomes nem nada, que tem uma conexão muito grande com essas coisas, de tipo, você ligar pra pessoa, ela meio que já sabia que você ia ligar pra ela. Uma das coisas mais surpreendentes que ela me contou uma vez foi, após um parente dela ter morrido, esse parente veio pra ela em um sonho falar: verifica minha conta no banco que tem uma coisa errada. No outro dia, ela foi verificar a conta desse parente que tinha falecido e um dos sobrinhos desse parente tinha pego um empréstimo no nome dessa pessoa depois que ela morreu. Puta que pariu. Foi uma coisa surreal ela me contando isso, cara. Cara, eu também. Eu sou agiota. Eu sou assim como o Bruno, eu sou meio cético com essas coisas, mas como que eu explicaria isso? Oi, cara, aí tem uma coisa, novamente, os mediúnicos chamam isso de prognóstico ou clarividência, tá ligado? A pessoa tem uma capacidade sensorial acima da média. E sim, cara, essa pessoa, ela tem uma empatia tão grande que, às vezes, se você chegar mal perto dela, ela vai ficar mal. Isso uma tem, coisa né? muito de Isso eu duas já mãos, vi, cara. Isso eu já vi. Essas pessoas que parecem que absorvem energia, tá ligado? Ela absorve energia em volta. Isso eu já... É surreal uma coisa dessas, cara. Então, eu tenho um caos bom, mas, Bruno, manda o seu aí, o que você tá querendo falar. Conte você primeiro pra fechar a tríade. Depois eu entro com o meu de novo. Que assim, eu acredito, cara. Eu acredito fielmente, tá ligado? Tipo, pra mim, eu tive provas pra saber que o sobrenatural existe, entendeu? Pra mim, não tem discussão que ele não existe. E eu também sou um cara que acredita em alien, tá ligado? Porque pra mim, a matemática de que o universo é muito grande pra você falar pra mim que não existe vida lá fora, tá ligado? Então, arquivo X, a verdade está lá fora, eu acredito. Inclusive, nós devemos ter feito essa abertura. Isso, eu acho que a gente devia muito ter deixado isso. Eu juro que pensei em cantar, mas achei que ia ser muito brega. Ah, não, eu fiquei pensando, devíamos ter feito. Mas deixa eu contar. Mas nada que não dê pra fazer na edição. Ah, quem sabe, né? O que acontece? Eu tava, acho que com meus 15 anos, primeiro colegial, e a escola que eu estudei, ela é de 2 andares, certo? Uhum. Então, o que acontece? Eu tava ali na sala normal, tipo, fazendo matéria, copiando matéria da louça, quando entra uma menina do segundo colegial, entra com tudo na sala, gritando, só acude, tipo, socorro, né? Tipo, minha amiga caiu da escada. Tipo, obviamente, todo mundo entrou em desespero, né? Só que assim, eu não sei se o Bruno conhece aqui a das 3 escolas. Você estudou lá, Bruno? Ou você já entrou lá alguma vez? Eu estudei, mas entrei já. Cara, as escadas, elas são escadas curtas, tipo, são aquelas escadas que elas fazem aquela curvinha, né? Elas descem, elas têm uma base e fazem uma curva e desce de novo. Então não é uma escada longa, assim. Óbvio, que uma escada não é algo bom, né? A menina caiu, aquela escada, e parou na onde seria a base para a curva, certo? Uhum. Eu quero que vocês imaginem uma moça magra, mas assim, magra no ponto que se ela se escondesse atrás de um cabo de vassoura, você não via ela, tipo, ela era magra. Certo? E eu quero que vocês imaginem uma pessoa no nível Joey. Um cara nível Joey, que era o inspetor de aluno. 2x2, né? 2x2. O cara, pelo amor de Deus, tipo, eu junto as minhas 2 coxas a um braço do cara. Irmão, pense na seguinte situação. O que acontece? Ele chegou, foi, tipo, primeiro que ela ficou ali caída, ele falou, não mexe, né? Tipo, não sabe se machucou nada. A menina não respondia. Ela estava com olhos abertos e não respondia. Claramente, todo mundo da sala saiu para ver, né? Ela estava com olhos abertos e não respondia. Esse cara chegou, velho, e quero que você visualize a cena. Ele, com as 2 mãos, ele segurou os braços dela e ele tentou tirar ela do chão. Ela não saía do chão, cara. Caramba. E você via que o cara
fazia muita força, tá ligado? E ela continuava no chão, mano. Aí tinha um amigo meu na época, que ele era mexido com esse parte do espiritismo. Ele olhou pra mim e falou, viu, o que tá nela não vai deixar ela sair. Eu, que porra é essa, tá ligado? Tipo, como assim, irmão? Aí ele chegou, saiu, tipo, pediu licença pra todo mundo, foi até lá, pediu licença pro inspetor. Ele falou algum negócio pra menina. E, cara, sabe aquelas pessoas que parecem estar afogada e volta a respirar do nada? Uhum. Foi isso que eu vi, tá ligado? Ela deu uma puxada de ar do nada, levantou e... Não aconteceu nada, segue o jogo. Não aconteceu nada, segue o jogo. Não, é aquela coisa, a menina tava lá. Eu só quero dormir, porra. Cara, mas... Aí o cara chegou falando, tá na hora do lanche. Opa! Pode ser. Acordei. Mas calma aí que essa história não termina aí, irmão. Calma que essa história não termina aí. O que acontece? Ela tinha caído da escada, tinha acontecido a situação. A gente veio a descobrir depois que ela e mais 3 amigos estavam fazendo a brincadeira do compasso. Sim, cara. Não sei se o pessoal lembra da brincadeira do compasso, mas o pessoal mais burguês deve conhecer como a tábua Ouija, tá ligado? A gente era pobrezinho, a gente não tinha dinheiro pra comprar uma tábua Ouija. A gente fazia a brincadeira do compasso, a brincadeira do copo, né? Uma coisa pessoal, uma vez o Hugo, nosso amigo aqui de Londrina, Salles, tentou matar outro cara na escola com um compasso. Eu acho que não era assim a brincadeira. Eu acho que não. Também não. Depende. Às vezes depende. Isso já deixava de ser brincadeira. Passava a ser crime, mas tá tudo certo. Pode ser, provavelmente. Então, mas o que acontece? Era ela que tinha caído e mais 3 amigos, certo? Certo. A menina que chamou socorro pra gente, pra avisar que ela caiu, estava tranquila. Desses outros 3, além dessa menina e da menina que caiu, tinha mais uma guria e tinha um cara. Esse cara, a gente não sabe porquê, ele foi parar no pronto-socorro. Ele saiu da escola e foi direto para no PS, de tanto que ele estava vomitando. Ele começou a vomitar do nada. E eu quero deixar bem, dar uma ênfase bem grande nisso, que ele começou a vomitar do nada quando essa primeira menina, que avisou que a amiga caiu da escada, chegou perto dele. E a outra menina, cara, ela, que era a menina que faltava, ela simplesmente estava passando muito mal também, mas ela não chegou a passar tão mal assim. O que acontecia? No corredor de cima, né, das salas do segundo andar da escola, tinha uma TV de tubo, que ficava para quando tinha vídeo, essas coisas. E todo mundo sabe, TV de tubo, reflexo, essas coisas, né? Cara, e é ali que foi onde deu o meu maior cagaço, porque eu saí da sala pra ir no banheiro, tipo, já tinha acontecido toda essa merda já tinha passado um tempo. Aí eu falei, mano, vou sair, vou usar o banheiro. Eu olhei pra TV de tubo, cara, eu vi 3 reflexos. Eu vi o meu, obviamente. Eu vi o da menina, que tinha chamado a ajuda pra amiga dela. E tinha um reflexo atrás dela, cara, com a mão no ombro dela. Jesus. Só que na hora que eu olhei pra trás, não tinha ninguém, velho. Só tinha a menina, tá ligado? Só a menina. Só que no reflexo da TV de tubo, tinha uma sombra segurando o ombro dela, cara. Explica essas coisas pra mim, tipo, ilusão de ótica. TV tá ligada? Pode ser filme? Não sei. Não, mas sabe o que eu acho? É cabuloso, tipo, eu lembro disso até hoje, mano, é cabulosíssimo. É foda. E eu acho assim, que tudo... Salles, quando você vier aqui em casa, eu vou deixar as TVs viradas pra parede. Agradeço. Então... Até porque daí a Samara não sai, né? Coitado. Mas sabe, eu penso muito que eu gosto muito da série Deuses Americanos, né? Da série, do livro também. Mais o livro do que a série, na verdade. Porque ela apresenta um conceito muito interessante, que é a questão da crença. Eu acho que se a gente pudesse... Eu gosto de pensar assim, que quanto mais próximo da crença você tá, quanto mais você acredita que aquilo possa acontecer, mais abertos são os seus olhos, por assim dizer, seu terceiro olho, né? O tal do olho. Eu acho que é o 4º olho, porque o terceiro nessa hora não abria de jeito nenhum, irmão. Ele tava fechado, passava o sinal de Wi-Fi. Eu tinha pensado nessa. Ai, meu Deus do céu. Meninos, velho. Mas aí, Salles. Quinta série, bateu, desculpa. Mas assim, sobre essas. Emendando isso com o que o Bruno tá falando sobre crenças e tudo mais, pra mim é bem aquela
coisa sobre se a árvore cair no meio de uma floresta inabitada, ela faz algum som? Sei lá, não tem ninguém para ouvir. Então, se não tem observador, tecnicamente não vai saber, né? Sim. É aquela coisa, se não tem alguém... Falando nisso, Bruno, olha pra porta atrás de você não tá vendo o olhinho nela, não? Não, eu tenho certeza. Cara, o duro que eu tô olhando aqui direto pra ela, mas não tem nada aqui não. Graças a Deus aqui é blindado. É blindado. É aquela coisa, é a transmissão que faz essas coisas continuarem existindo. E se as pessoas transmitem, elas acreditam. Então, tudo depende da crença. Eu entendo esse ponto, concordo em parte dele, mas eu penso de uma outra forma. Eu penso na ideia do véu mesmo. Então, quando o Eduardo Spohr fala sobre a ideia do véu, eu acho isso muito interessante, porque esse véu, ele engrossa ou afina dependendo do quanto a pessoa acredita dentro disso, né? Então, por exemplo, se a gente puder... eu tô agora numa vibe uma vibe não, fui convidado para jogar uma mesa de RPG, já voltando num tema super comum a gente, que é a mesa de mago. E aí o mago, ele tem a ideia do... Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de jogar. Choque de retorno. Então, ele também atravessa o véu. E a ideia desse lance do véu. Então, assim, a ideia de que, por exemplo, para um mago, é impossível fazer uma magia, seja ela qual for, do jeito que ele quiser, dentro de uma universidade. Simplesmente porque lá, as pessoas que estão lá dentro, né, no caso do universo do mago, assim, são os tecnocratas, eles são imunes à magia, eles não acreditam na magia. E pela ausência da crença, o véu se torna muito denso, é muito difícil você quebrar a realidade. E eu acredito, dito isso, que assim, coisas sobrenaturais tendem a acontecer com pessoas que acreditam no sobrenatural. Então, assim, a gente nunca vai conseguir falar para um Padre Quevedo da vida, que Deus o tenha, se é que existe um Deus, né, que Odinho tenha, sei lá, que ele sei lá, que o Toninho do Capeta consegue quebrar o dedo dele. E não consegue. Agora, se a gente fala, por exemplo, uma pessoa que é mais sensível nesse sentido, acredita um pouco mais, ou o véu é um pouco mais fino perto dela, coisas assim podem acontecer. Por isso que acontece muito com criança, porque eu acho que criança, ela acredita mais. E quando ela acredita, coisas sobrenaturais tendem a acontecer com ela. Só que quando ela envelhece, ela racionaliza esse tipo de coisa, né? Eu queria acrescentar isso no final. Porque assim, cara, eu acredito pra caralho, tá ligado? Tipo, eu acredito fielmente, irmão. Tipo, fielmente que existe tipo, um sobrenatural, uma outra dimensão, seja mas chama do que quiser. Só que como... Só que eu falo, porque, tipo, comigo, quase nunca, cara, acho que dá pra contar no dedo, assim, as vezes que aconteceram alguma coisa, tá? Comigo. Entendeu? Tipo, mano. Então, o que acontece? Eu acho que quando você vai ficando mais velho, querendo ou não, você acreditando ou não, você vai racionalizando mais. E pra você racionalizar mais, talvez você se crie um bloqueio, tá ligado? Sim, e talvez... eu penso o seguinte. Todas as coisas dá pra gente comparar com uma antena e um transmissor. Você acreditar, você pode acreditar o quanto for, mas se você não tem a antena para receber essas coisas, não tá na sintonia certa, né? Você não... meu querido, se essas coisas existirem, isso não vai. Você tem que ter uma sensibilidade a mais para ver ou para receber esse tipo de coisa. Tá. Então, assim, um caso que aconteceu comigo quando eu era criança ainda, né? A gente voltando naquela ideia da criança crente no sentido de que crê, né? Muito facilmente. E aí, fazendo o setup da história, a minha avó, a gente conviveu muito pouco com ela, na verdade, né? Eu e meu irmão, a gente conviveu muito pouco com ela. Eu sou 4 anos mais velho que meu irmão, e na época eu devia ter lá por volta dos meus 6. Isso significa que meu irmão devia ter, sei lá, uns 2, 3 anos, 2 para 3 anos, tá? Ali. Você é uma criança, né? Normal, enfim, como toda criança. Existem dois momentos da nossa vida que a gente foi impactado diretamente pela minha avó. A primeira história é que minha avó, ela, na casa, né, onde minhas tias cuidavam dela, minha avó, ela perdeu as 2 pernas
assim, já no final da vida, né? Ela teve que amputar as 2 pernas, então ela ficava sentada no sofá assistindo novela. Minha avó era fascinada por novela. Minha avó era do tipo de pessoa que a pressão subia quando a mocinha da novela enfrentava a vilã. Sabe? A pressão dela subia, ela precisava tomar remédio. A minha avó era desse tipo de pessoa. E eu e meu irmão, 2 crianças, 2 moleques, né? Na época eu ainda era pseudo-esportista, corria pra caramba. A gente ficava brincando em volta da poltrona que ela ficava, minha avó ficava assistindo novela. E quando tinha, né, casos, quando a gente estava perto da novela, minha avó segurava o braço, principalmente do meu irmão, que não conseguia escapar, e falava para ele: para, moleque, para, né? E tá, meu irmão devia ter um ano, né, na essa época eu devia ter 1 ano e 6 meses, 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, por aí. Era novinho. Bom, minha avó, quando meu irmão fez próximo dos 2 anos, ela faleceu, né? E a gente faleceu, assim, pra criança, na época, quando uma pessoa falecia em casa, significava que a gente ia ter comida pra caramba. Né? Então eu já, desde cedo, com essa perspectiva de gordo que eu tenho, né? Assim, mente de gordo é comida e festa, né? Pronto, ele vai falar, não, gente, eu tava torcendo pra metade dos tios morrer pra eu comer tudo. Não, mas a real é que Calma, Luca, pelo amor de Deus, recapitula essa frase, cara. Comer tudo, os tios, tá ligado? Canibalismo, ela fica meio errada. É sério, volta. Tudo bem. Volta. Então, assim, o que acontece? Então, a criança, ela não compreende muito bem o fenômeno da morte, né? Ela tá ali pelo rolê, né? Ela tá ali porque vai vir todo mundo, vai vir os priminhos dela, a gente vai brincar no quintal, né? Vai vir todo mundo, a gente não entende, a gente vê que tá todo mundo meio triste, mas não compreende muito bem. Meu irmão, algumas semanas depois, a gente, eu lembro até hoje, me arrepia tudo. A gente comendo na sala, né? Ali, meu irmão brincando, correndo, que nem tonto na casa. E aí daqui a pouco ele fala: não, vó, me deixa. A gente, toda a casa, olha pra ele e ele tá. Nesse momento eu jogava pela irmão. janela. Então, cara, porque o que acontece? Olha, nossa, se vocês conseguissem me ver como eu tô arrepiado, parecendo o Sonic. Tão arrepiado. Daqui a pouco assim, o Bruno sai pelado correndo de tênis pela rua. Nossa, aí precisa de terror pra mim. Tá. Eu moro aqui no Tapetininga, velho. Pra você e pro bairro. Nossa senhora. Porque não vai ser uma visão bonita. Eu ainda tô um pouquinho acima do peso, então vai ser meio complicado. Pelado. Mas enfim. Ó, e aí, assim, então, essa foi a primeira vez que meu irmão teve contato, né? Assim, pra gente dizer, com o espírito do meu irmão. Ele era criança? Era. Ele podia estar, sei lá, tendo uma lembrança do que minha avó fazia? Podia. Podia não estar entendendo exatamente o que tinha acontecido com a minha avó? Podia. Mas o fato é que ele falou: me solta a avó. Sabe? Me solta a avó no meio da sala, assim, bem no lugar onde ela segurava ele, meio estranho. Bom, passado alguns anos, isso, pelo menos mais eu já devia estar com os meus 6 anos, já 7 anos, a minha casa pegou fogo. Ela simplesmente pegou fogo, tá? Minha casa, eu lembro que era uma festa. Eu não tô em combustão espontânea. Não sei se foi combustão espontânea, mas a gente saiu para uma festa. Eu participava de um clube, a gente saiu para uma festa. Quando a gente voltou, a gente só viu o bombeiro em casa, tinha pegado fogo tudo, né? Enfim, isso é um fato interessante. Qualquer dia eu narro para vocês aqui, mas em geral é que a gente, né, fudido e mal pago, né, viu a casa incendiar, viu nossas coisas virarem cinzas, nada, né? Então, assim, foi um negócio bem triste. O que acontece é que nos dias seguintes a gente ficou na casa da minha tia, que é na mesmo terreno, só que pra cima, né, da casa. E eu lembro muito bem que a gente estava sentado, minha tia fazia sorvetinho de saquinho, né, que lá em Osasco a gente chamava de juju, né, mas aqui tem jujuba, sacolé, qualquer coisa nesse sentido. Minha tia fazia isso e a gente, obviamente, comia todos, né, que podia e que ela deixava. E meu irmão, a gente sentado, todos olhando a tragédia da nossa casa, porque no local onde a gente estava sentado, estava exatamente para frente da casa, toda chamuscada, assim, aquele cheiro de queimado subindo, sabe, aquelas coisas assim.
todo mundo tomando sorvetinho, conversando, né? Eu já um pouquinho maiorzinho, então já conseguia trocar ideia com a minha mãe melhor, conseguia conversar com as minhas tias, brincar e tal. Eis que meu irmão vira e fala, mas a avó também não vai pegar um? Aí a gente arrepia inteiro, né? Porque... Eu tô falando, é nessas horas que é bom que o Joey não tivesse aqui nesse podcast, porque nessas horas o Joey tinha encarnado, ele tinha viajado no tempo e tinha chutado seu irmão de novo. Isso. Então assim, então o que acontece? Aí agora a gente descobre, era o Joey falando com seu irmão. Então, assim, bom, vocês podem zoar, mas na verdade é uma história que deixa a gente um pouco... A gente tá zoando de nervoso. Não, é cara, por é isso. Puro nervosismo. É puro nervosismo. Tem uma do meu irmão, depois eu conto, mas manda aí. A minha avó, ela em 2 momentos da nossa vida, e talvez nos momentos mais difíceis, ela conversou com meu irmão em algum momento, assim, sabe? A gente não... Porque é difícil, porque eu mesmo não tive contato com a minha avó. Minha avó, quando a gente começou a ter noção, quando eu comecei a ter noção, minha avó já estava bem velhinha, já estava bem debilitada, já estava com as 2 pernas amputadas, já estava meio esclerosada. Eu lembro muito pouco dela. E meu Deixa irmão... eu te perguntar, teu irmão lembra dessas coisas? Então, dessa cena do sorvetinho, ele não lembra especificamente. Aliás, não, ele não lembra de nenhuma das duas, mas é só eu e minha mãe a gente lembra bem disso. E a gente cara, isso é muito recorrente, cara. Então, a pessoa não lembrar quando acontece com ela. Acontece que ele devia ter tipo, uns 3 anos, né? A gente começa a formar uma memória sólida mesmo a partir disso, né? Então, a gente ainda culpa esse tipo de coisa. Racionalizando, a gente acha que foi uma memória que ele estava perdido, alguma coisa assim. Mas, de fato, isso aconteceu e, assim, a gente até hoje, quando a gente se reúne, que toda família faz isso de vez em quando, né? Senta e começa a falar dos causos da família. Meu avô tem alguns casos de lobisomem, que ele chegou a expulsar um lobisomem, mas isso a gente comenta depois também. Fala pra mim, pergunta rápida. Osasco ou Itapetininga? Osasco, mas no início de Osasco. Beleza. Não, beleza, tranquilo. Suave. O meu avô, quando... Então, né, essas histórias do meu avô ele era ferroviário, então ele conseguiu, depois, quando ele se casou, ele conseguiu comprar uma casa na periferia da periferia de Osasco, assim. Porque Osasco foi uma cidade construída do centro, como toda cidade, na verdade, do centro para a borda, né? E meu avô, como é ferroviário, tinha acesso a uma mini chacrinha longe pra caramba. Então lá, nessa chacrinha, foi formando um bairro e tinha um lobisomem lá. E meu avô expulsou esse lobisomem da casa, que ele tava querendo entrar na casa pra atacar minha avó e minhas tias. E aí tem essa história que é tensa também. Mas, voltando a falar do meu irmão, então o meu irmão, ele teve esse contato com a minha avó e ele, né, segundo ele, na época, ele conversava com a minha avó. Porque depois que ele falou a avó não vai pegar um, a gente questionou ainda, né? Sabe aquela coisa de, por que você tá falando da avó, né, moleque? Ele, não, porque a avó tá aqui, ela gosta de sorvete de coco, que era, por sinal, exatamente o sorvete que minha avó gostava. Sabe coisas assim? A gente fala, puta, tá, né? E aí depois ele saiu e começou a brincar que nem qualquer criança de 3 anos sem noção faz, né? Não tem nenhum. Mas é interessante esse lado místico da criança, né? Criança são esses 2 momentos que eu lembro que minha avó tocou meu irmão, literalmente, eu acho. Olha, sinceramente, por menos que isso, muita gente já foi parar no orfanato. A gente gostava muito do meu irmão na época. Depois na época? Eu quero frisar, ele disse na época. Hoje em dia não é o caso mais. Meu Deus. Cara, assim, eu tenho 2 pra contar do meu irmão, mas assim, não é causo sobrenatural, não. Foram 2 sustos, tá ligado? Porque coisa de criança mesmo. O primeiro, que assim, quando eu era criança também eu era cagão pra caralho pra filme de terror. Hoje em dia eu maratono filme de terror quase todo final de semana, se deixar. Eu tenho 15 anos de diferença pro meu irmão, tá ligado? Uhum. Teve uma época que a gente dividiu o quarto, bem no comecinho ali, ele tava acho que uns 3, 4 anos, a gente dividiu o quarto. Lembro que eu assisti algum filme aleatório, e tipo, a minha cama era literalmente do lado da dele, tipo, era um espacinho mínimo de 40 centímetros, era a cama dele já. Eu ali, madrugada, pô, já viu o cara aborrecente dormindo cedo? Aborrecente não dorme cedo, cara, aborrecente quer virar madrugada.
pá, não sei o que aqui. Quando eu começo a escutar meu irmão na cama dele, dormindo, cantarolando, cara. Putz. Cantarolando, e música de ninar, tá ligado? Ah, tá, eu entendi errado. Eu achei que o assustador da história era o Salles adolescente. Não, Então não. Relaxa, relaxa. Tá, ok. Cara, ele simplesmente começou a cantarolar do nada a música de ninar. Mano, eu travei. Tipo, que porra é essa? Moleque acorda, tá o Salles lá chorando. Não, mano. Não. Cara, eu simplesmente peguei o travesseiro, que meu travesseiro não era um travesseiro leve. Mano, eu virei com toda a força no moleque. Escola Joy de resolução de problemas. Eu te exercício de nome do Som Travesseiro. Ele acordou mega Espíritos exorcizamos nas travesseiradas. Pô! Ele acordou mega assustado, óbvio, né? Eu só olhei pra ele e falei, cantar aqui não, irmão. E o que? Eu falei, vou dormir. E quieto. Dorme, pô. E quieto. Não, é sério, isso aconteceu, cara. E na outra vez, eu tava com a minha mãe. Tava eu com a minha mãe na sala, assistindo filme de terror, né, como sempre. E, tipo assim, minha sala, ela é aberta e ela dá direto pra cozinha, tá ligado? Tipo, não tem uma porta, alguma coisa que impeça de você ver a cozinha. Ela é aberta, sala e a cozinha. Abertura grande ali. Noite, madrugada, tal, né? E o sofá, ele ficava, que estava assistindo o filme, ele ficava bem de frente pra essa vista da cozinha. Uhum. Tudo apagado, a luz. A gente assistiu o filme, eu lembro até qual filme que era aquele Mama. O filme não é bom, mas também não é ruim. Mas é um filme. Mama é bom pra caramba, cara. Mama é bom. Eu acho que podia ser melhor. Guilherme Del Toro, puta, fez um trabalho não, fantástico. mas, ó, acompanha a história. Criança, filme de terror com criança. Beleza. Não. É isso, cara. Tava ali assistindo, tal, eu com a minha mãe. Quando a gente olha pra cozinha e... Aqui no filme, a maldita criança parece engatinhando umas pernas de vez, tá ligado? A gente olha pra cozinha e a gente só vê uma coisa preta engatinhando embaixo da mesa. Ah, pronto. Minha mãe grudou minha mão e falou, Jô, você viu? Morremos. Eu olhei pra ela assim, tipo... olhei pra ela assim, tipo... Eu vi, ué. Fazer o quê? E ela apertou minha mão pra caramba, velho. E, tipo, nós dois no cagaço. Primeira coisa que veio na minha cabeça, Luiz, que é o nome do meu irmão, né? E, cara, eu quero que vocês imaginem essa cena. Vocês já assistiram Rei Leão 3? Que tem o suricato, que ele sai do buraco, vira a cabecinha 2 vezes assim, tá ligado? Foi o meu irmão, velho. Ele levantou, ficou de pé, assim, ele virou a cabeça ali. Oi? Moleque desgraçado, volta aqui. Eu vou te bater até você virar uma assombração. Só não xinga a sua mãe porque é a mesma que a minha. Cara, eu perguntei, demônio, por que de acha tá engatinhando? Ah, não, é que eu não queria assustar vocês. Que? Que bom! Que bom! Good job. Imagina se quisesse. Eu só queria beber água. Eu falei, custava você levantar, acender a merda da luz e vir que nem um ser humano beber água, cara. Ele já era grandinho, tinha uns 9, 10 anos, velho. Que um ser humano. Porra, velho. Acontece. Cara, sério, eu quase morri do coração. Mano, minha mãe grudou minha mão e falou, você viu? Na hora que ela falou, eu falei, mano, ela viu também, tá ligado? Não sou só eu. Falou, não tô louco. Posso morrer, mas morro. Perdemos. Tá vendo? Essas horas que eu vou falar, perdemos. Sabe, eu tenho em filme de terror, são 3 coisas que me assustam. 3 únicas coisas, tá? Aliás, perdão, 2 coisas. Criança e corredor. Graças ao Iluminado do Kubrick, que eu assisti quando tinha ali meus... Que junta os dois, né? 2 crianças num corredor. Cara, isso! Assim, filha da puta! Qualquer coisa, qualquer filme de terror, assim, mas é uma freira demoníaca que tá matando. Foda-se. Mas sei lá, o demônio que entra no seu sonho. Já vi isso. Agora, é uma criança que tá cantando uma musiquinha de niná, putz, cara, mas eu começo a suar frio na hora. Ou começa aquele som de
e aparece um corredor. Ah, mano, mas eu me cago tanto. Nossa. Eis que você é o Bruno e vê duas crianças num corredor. Puta iluminado, né? Filha da... Nossa, eu imagino o Bruno nessa hora falando, não. Não. Porque Você tá muito errado. o It eu assisti quando eu era criança. Então, grande parte do pavor da minha geração é o palhaço, né? O palhaço assassino. Não, cara, eu falo pra você, eu nunca tive nenhum... Eu não tenho problema com filmes de terror. Eu tenho problema com livros de terror. Porque um livro... Cara, você... livro é Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo do It. É uma bíblia. Tem 1.356 páginas aquele livro. E é puro ácido. E tem hora que você tem que parar de ler e falar, putz, deixa eu respirar aqui. Não, o problema não é parar. Se você ler ele todo de uma vez, ok. Mas, como se você ler ele todo de uma vez, eu comentei. Irmão. Eu acho que eu já comentei isso com o Salles alguma vez. A premissa do Pennywise, ele é ser exatamente o que você tem medo. É uma coisa genérica. É tipo aquelas coisas inomináveis do Lovecraft. O Pennywise, ele é aquilo que você tem medo. Então você leva uma semana para ler o Witch. Todo dia você vai ter o sonho com a pior coisa da sua cabeça, como o Pennywise. Ou seja, você vai terminar... Enquanto você não terminar aquele livro, o Pennywise tá te seguindo. Cara, é foda. O It é foda, mano. O It tá... Aí você vai andar aqui no meu bairro, tem a porra de uma rua Maine. Nossa senhora, não. Que delícia. Eu não sabia disso. Se eu soubesse, eu não tinha na sua casa. Deu, né? Aí eu fui andar no Igapó, que é um lago que tem aqui, que tem uma barragem que você sobe uma escada, no meio da escada tinha uma embalagem de pipoca com a foto de um palhaço. Eu virei as costas e fui embora. Ok pra mim. Eu não vou atravessar essa ponte. Falou, valeu. Ok pra mim, já deu. Oi, ponte. Tchau, ponte. Bora. Não, mas é isso. O livro livro, de maneira geral, é muito mais assustador do que qualquer outra mídia. Porque o livro entra na sua cabeça, né? Sim, é porque o livro é você imaginando, cara. Exato, cara. Porque você... Aí é só a imaginação, cara. Se o filme fala que ele virou uma múmia, vai ser a múmia que tá lá na tela. Se o livro fala que é uma múmia, você vai imaginar uma desgraceira de uma múmia foda. É o que você acha que é uma múmia, né? E assim, Sim. Não importa o que for, é terrível. Tipo, uma coisa que casou muito bem que pra mim foi a melhor adaptação, que o filme do It ficou muito pareado com o livro, foi o cara leproso, que aquilo pra mim ficou asqueroso de um jeito que foi exatamente o que eu tinha no livro. O Pennywise como palhaço também ficou perfeito. O Pennywise como terror cósmico ficou uma bosta. Nossa, como terror cósmico ele ficou. Mas cara, ficou uma bosta, cara. Jô, deixa eu abrir um parênteses aqui na... Manda. Negócio. Eu exijo, tá? E aí eu tô fazendo umas exigências, porque eu sou desses. Eu exijo um episódio do seu podcast falando de autores de terror e suas histórias mais aterrorizantes, tá? Não, mas isso com certeza vai ter. Isso relaxa. Tem que ter um especial King, Paul, Craft, mais essa galera. King, Paul e Craft. Esses caras aí, a gente precisa trocar ideia, porque esses caras, a gente tem histórias muito boas deles, eles são fantásticos. Mas eu acho exatamente isso. Eu gosto de literatura de terror exatamente por isso. Porque é a droga no seu estado concentrado, né? É o crack mesmo, porque entra na sua... Porque é a sua mente, né, cara? Você imaginar o mais perturbador possível, cara. Isso é foda. Então... Salles, assim, pra gente entrar na reta final aqui do podcast, eu acho que, além de entidades, a gente podia falar sobre locais que são assombrados, locais que dão uma sorte. Que nem em São Paulo tem o Edifício Joelma. Joelma, famoso. Meu Deus! Aqui no Paraná tem 2 lugares que têm um histórico terrível dessas coisas também. Quais?
O primeiro é um edifício de Curitiba, chamado Maison Blanche, que nos É anos 30, nesse, não é esse. Continue. nos anos 30, cara, 30, lá funcionava um cinema, um dos primeiros cinemas de Curitiba. E lá foi encontrado uma senhora com o amante dela, e o marido acabou descobrindo isso dentro do cinema. Putz. E ele matou ela esfaqueada lá dentro mesmo, cara. Nossa. Aí depois surgiu a história de que o espírito dela assombrava as sessões do cinema. Só que não foi só isso que aconteceu. Depois, quando ele foi demolido e reerguido, já nos anos 80, quando o prédio foi reconstruído, teria acontecido isso de novo, do marido ter matado a esposa por causa do dinheiro do seguro. Aí quando você pensa que já terminou de acontecer tudo, uma pessoa em 2008 que dizia que via essas duas almas andando dentro do apartamento dela, jogou a filha do último andar. Caralho, a filha dela de 8 meses. Porque a mulher que foi morta pelo marido, as duas mulheres que foram mortas pelos maridos, disseram para ela fazer isso, porque elas estavam atormentando ela há semanas. Meu Deus, cara do céu. Caralho. Eu quero saber qual que é o outro lugar, velho. E o outro lugar é um lugar que vocês podem imaginar que, na época da ditadura do Brasil, acontecia muita coisa, muita tortura e tudo mais, que foi o presídio Arru. Um dos primeiros casos que aconteceram lá foi de um cara vestido de palhaço que perseguia as mulheres com uma serra pelos bairros rurais de Curitiba, cara. Ele foi mandado para esse presídio, e é lógico que os presos lá fizeram ele sofrer. Estuprador tem que sofrer. Só que o fantasma dele ficou pelo lugar. O cara era tão ruim que nem o inferno nem o céu quis. Sim, alguns lugares dizem que esse presídio ele foi fechado por causa da alta taxa de suicídio que acontecia lá dentro e porque no entorno tinha gente ouvindo barulho de serra. Nossa, irmão, agora E isso, cara, isso foi nos anos 70. Nos anos 80 aconteceu outra coisa. Um cara que teria pego HIV de uma moça, ele passou a andar de moto pelas ruas de Curitiba atirando ácido na cara das mulheres que ele achava parecida com ela. Isso acho que eu ouvi essa história, inclusive. Ele foi levado para esse mesmo presídio, mataram ele lá dentro também, e dizem que em noites de lua cheia, no entorno do presídio, você conseguia sentir o cheiro de ácido e o barulho da moto. Nossa senhora, que graças a Jesus. E é por isso que esse presídio foi desativado. Eu quero deixar bem claro, novamente, eu consigo ver muito bem o RH, porque eles entraram num acordo. Você trabalha noites de lua cheia, eu lido com o resto dos dias. Isso. O cara que trabalhar mais tempo definiu o horário, entendeu? Não, você trabalha só de lua cheia. O fantasma famoso sou eu. É uma coisa que eu falo, cara. Curitiba, pariu, tá por causa do histórico dela, de ser uma cidade onde foram massacrados muitos índios, o pessoal diz que pessoas ruins, quando morrem, ficam por lá. O corpo seco, né, cara? Curitiba é uma cidade complicada, cara. Dizem uma da que tipo, em Itapetininga, não em Itapetininga, Capão tem a lenda do corpo seco. Mas do mesmo jeito que eu fui atrás, né, falei que a lenda da loira do banheiro é daqui de São Paulo, da cidade de Guaratinguetá, a lenda mais próxima do que seria, vamos dizer, a primeira menção do corpo seco é do Paraná, cara, de Curitiba. Que é o que? A história do corpo seco é o cara que é tão ruim, que, tipo, nem o céu nem o inferno quis, mano. Você fica aí, irmão. Fica aí atormentando a galera e foda-se vocês. Entendeu? Tipo, e é isso, tá ligado? Tipo, mano, é cabulosíssimo.
Pô, 2 lugares. Eu queria lembrar, eu acho que o Bruno vai saber lembrar desse lugar, porque pra mim esse lugar também ficava no Paraná. Aquele que... Ou eu tô viajando muito na brisa aqui. Aquele que tem o vídeo da mina no elevador. Não, o hotel... Mas não é em Curitiba, é em São Paulo mesmo. Em São Paulo mesmo? São Paulo. Terminando no elevador, que daí, tipo, aparece ela mó bizarra no elevador, aí depois encontra o corpo dela na caixa da água, tá ligado? Que, tipo, não tem como... E matematicamente não tem como o corpo ter entrado, tá ligado? Puta trampa pra tirar o... Mano, e tipo... E pelo que eu fui ver desse hotel, esse hotel já teve casos de suicídio antes também, né? O Hotel Cecil, ele não é em Los Angeles? Ah, então não é, então. Não, o Cecil é outro, cara, que é o... até que teve uma temporada de American Horror Story. Então é outro, então. Então, eu não sei, como eu falei, eu não sei de onde que é esse hotel, eu só lembro dessa história, tá ligado? Porque, tipo, o Lucas lembrou de lugares assim, porque eu lembro que nesse mesmo hotel, quando eu li lá falando dele, falam que teve outras histórias de suicídio que aconteceram antes e depois desse caso, tá ligado? O hotel é bem... Ninguém sabe como que acontece, né? Uns negócios muito... Porra, da onde, tá ligado? Mas eu acredito, eu acredito mais em lugares amaldiçoados do que pessoas amaldiçoadas, sabe? Eu tenho pra mim que lugares concentram energia. Então, às vezes, tipo, tem algum lugar que você entra lá e você fala, puta, não é pra eu entrar aqui. E aí eu não entro. Simplesmente falar, valeu, falou. Bruno, aqui em Itapê tem algum lugar que você se caga de ir, velho? Que tipo, quando você vai... Não, melhor. Pera aí, deixa eu reformular a pergunta. Cara, você trabalha na porra do hospital, velho. Cara, e lá assim... O lugar hospital, é cabuloso pra caralho, irmão. O hospital, ele tem dois níveis, por assim dizer, tá? Ele tem um nível novo, né? Porque o hospital ele foi reconstruído algumas vezes, né? E ele tem, tipo, um subterrâneo ali, um porãozinho. Mano, esse porão, eu não entro nem que me paguem, velho. Porque, assim, eu sou meio metido nessas coisas, eu sinto coisa ruim pra caramba eu tenho que entrar lá, sabe? Porque, imagine, né? O hospital onde a gente morre, né? É natural. A gente morre no hospital. Não tem muito o que fazer. A gente não salva todo mundo. Né? Apesar de tentar, a gente não consegue. E muitas dessas pessoas que morrem ficam. Né? É natural também que elas para quem acredita, elas não vão muito assim. Então lá no hospital, principalmente quando você entra, sabe? O pessoal quer pegar no seu pé e eles começam a contar as histórias. Uma das histórias que tem foi na época da construção, da reinauguração dessa nova ala do hospital, assim dizer, né? Então o hospital ele é uma maternidade, ele é antiga, e aí uma das alas Eu tô levantando a mão aqui rapidinho. Pode falar. Eu acho muito engraçado como a nossa mente prega peças na gente, tá ligado? Porque a gente voltou pra falar disso do terror, e tipo, eu tô olhando pra uma peça de roupa parada aqui, e do ângulo que eu tô olhando, porque eu apaguei a luz aqui pra gravar, pra deixar no clima, do ângulo que eu tô olhando, não tá sendo uma visão agradável. Então, não faz isso não, cara. Não chama. Imagina pra mim que tô com um gato que tá meia hora olhando pra porta que tá aberta onde tá escuro. Não pensa no diabo que ele aparece, não pode fazer isso. Não, se ele aparecer, cara, a gente vai irritar como o primeiro podcast que a gente entrevistou o Real Satã. @Satã Oficial. Primeiro e último. Eu tô de boa. Eu tô de boa porque eu não quero participar desse rolê, não. Eu vou dar um desconnect aqui, porque... Não, continua a história do hospital. É que eu queria deixar bem enfatizado isso, porque realmente, cara, a nossa desculpa, mente prega hoje peças, não vai rolar, foi mal. O que acontece? Lá, então teve essa uma das histórias, tá? Eu poderia fazer um episódio só contando essas histórias pra vocês. Mas vai ter um episódio só disso depois. Com certeza. Tem a tal da menina, né? Que menina que é essa? Em 2000 e... sei lá, 2010, o hospital estava sendo reconstruído, né? Tava essa nova ala que ficou fechada durante muito tempo, estava sendo revitalizada para servir como área administrativa, que hoje é efetivamente. E a gente, né? Eu faço parte da TI de lá, então a gente entrou para visualizar onde ia passar cabeamento, onde ia ter assim. E um dos caras da manutenção entrou filmando, até para ele entender mais ou menos qual que é a noção de espaço, né? Ele filmando com aqueles celularzinhos antiguinhos, né? E aí aquelas câmerazinhas VGA e tal.
Ele jura por Deus, e eu não tenho por que duvidar do cara, porque a gente presenciou de certa forma isso, que ele estava passando, e aquela área toda era antiga maternidade. Então você pensa aquelas cenas de filme de terror. Cheira, ó, sente esse cheiro. Então, assim, cheiro da merda. Aquela cena de filme de terror onde você tem macas e aparelhos médicos em todo quanto é lugar, misturado com nas paredes tinha desenhos de crianças, né? Aqueles desenhos macabros, sabe? A Mônica, nossa, mano. a Mônica de Guaratinguetá, manja aquelas. Assim, a gente tinha essas coisas. A gente andando, super pesado o clima, né? A gente conferindo ali, documento, tinha ursinho, tinha tudo pra dar cagada, tudo pra. E aí irmão, o cara. Tacar fogo nesse lugar, velho. E o cara, ele passando a gravação, ele por um segundo, assim, sabe aquele ele vê ele não vê aquele monte de entulho. Na gravação que ele tava vendo, naquela telinha pequenininha, ele vê tudo limpo, sem nada. Sim, como se tivesse novo. Ele passa, aí ele se assusta, e aí quando ele se assusta, ele desvia a câmera um pouquinho e vê uma criança passando. Aí, uma menina, e aí ele conta até hoje, era uma menina, ela devia ter mais ou menos o seu 1,20m, 1,30m, ela, né, devia ter uns 7, 8 anos, vestido em preto, com babadinho, e ela passava correndo, passou correndo. O cara ficou cinza, né, o cara morreu de medo e saiu praticamente correndo da gente, passou pela gente assim, meio branco, falou, não, eu preciso ir, e foi embora. A gente, obviamente, foi atrás e eu não permaneci naquele lugar de jeito nenhum. Né? Não. Você corajoso sem ninguém vendo? Não, tô indo embora junto. Exatamente, falou, valeu. Então, cara, assim, uma coisa que eu acrescento imagina, pensando em energia ruim, o clima desses hospitais, necrotérios e cemitérios, com o rancor, ou a falta de entendimento de, sei lá, até hoje, por exemplo, até hoje, pelo menos, 330 mil pessoas que morreram, assim, tipo, por nada. Então, velho. E assim, o que a gente... É tipo gente que morre numa guerra, tipo, tá lá... A pessoa nem entende que morreu. E assim, eu acredito muito que exista, por exemplo, rituais de purificação. Então, o que acontece? Como as sociedades católicas passaram pela gestão do hospital há muito tempo, eles passaram, obviamente, pelo hospital inteiro, né? Abençoaram o hospital inteiro, né? Purificaram o hospital inteiro diversas vezes. Porém, tem alguns lugares lá no hospital que um padre não vai. Por que ele não vai? Porque fica no porão do porão do porão. Vou fazer aquele cara, tem fé. Você acredita em Deus? Tem Deus. Não, ele por ali, não vou. Não vou. Pode passar. Aquela parte. Aqui tá o crucifixo, aqui tá a água benta. Vai lá, filhão. Não, eu vou falar pra aquela você parte... no telefone qual é a reza. Mas assim, eu te recomendo fazer igual aquela parte do filme da freira. Pega uma faixa e escreve Deus acaba aqui. Então. Beleza. Acontece, assim, né? Mas aí depende também de quem que é o padre. Porque se o Marcelo Rossi agora, velho, ele ia. Eu vou nas costas dele, assim, vai. Mas o que acontece é que assim, o padre não vai, não porque ele tenha medo de alguma coisa, mas sim porque... ele tem. Mas não é porque é um local de difícil acesso, entende? Não é um local que todo mundo vai, é um local onde o pessoal da manutenção vai, entende? É um local onde o pessoal da TI, que tem um cabo obscuro em algum lugar, vai. Então não é um lugar onde passa pessoas. Então o que acontece, que a gente percebe... Você acabou de tirar pessoas da manutenção e TI da categoria pessoas. Ou seja, você não é um ser humano. Pode dar banho em você, Bruno. Bruno, calma, Bruno. Você é uma pessoa. Calma. O que acontece? Acontece que, por exemplo, em muitos lugares no hospital, que é na surface do hospital, né, na superfície do hospital, onde as pessoas passam normalmente, é normal. Você passa ali, tipo, a energia é de boa. Tem muito... Assim, é pesada. Não vou falar que é um lugar legal, que você vai, sei lá, não tô fazendo nada em casa, vou dar um passeio no hospital. Não é assim. Mas não é uma energia super pesada. Porém, tem alguns lugares lá no hospital onde efetivamente as pessoas não vão. E não vão porque a energia circula de forma diferente lá, sabe? E assim, quando você entra, não é só o cheiro de mofo que vem no seu nariz,
mas é alguma coisa que é aquele medo primal, sabe? Aquele medo que a gente não sabe de onde vem, que é aquele medo de instinto. Aquele medo Lovecraft. Isso, é aquele instinto de fuga que vem do medo do desconhecido. Ô, Bruno, perguntar sempre você não consegue me colocar nesse lugar, não, velho? Cara, eu ia falar a mesma coisa. O próximo. Eita, gato! Pô, calma. Não, obrigado, Lucas. Eu não preciso elogiar também. Mas não, pensei. Gente, minha próxima sessão de Call of Cthulhu é invadindo o hospital do Bruno. O hospital do Bruno. O hospital do Bruno é foda. Então, cara, é tenso, assim. Tem alguns lugares lá que você olha e você fala, não. Eu acho que é muito daquele negócio de energia, sabe? De muita coisa presa, muita coisa que... Cara, isso de energia, pra mim, bate muito com uma história que meu tio conta. Que meu tio trabalhou uma época na parte de manutenção da Sabesp, tá ligado? E esgoto, essas coisas assim. E a Sabesp tem em várias regiões da cidade, né? Em volta da cidade, né? E ele conta que tem uma galeria, tá ligado? Que é uma puta galeria, mas a galeria, tipo, dava tipo, metade da cidade, tá ligado? Eles tinham que fazer, deu um erro, um problema lá, eles não estavam achando onde que deu o problema, tá ligado? E eles tinham que ir pra verificar. Estavam em 2 pessoas só, meu tio e mais um, cada um com um rádio, tá ligado? O primeiro cidadão, e, tipo, normalmente quem ia nesses lugares, porque o meu tio era novo no serviço, meu tio ficava em cima, que ele ficava com o mapa falando onde que tava o lugar, pra ver, pra passar no rádio, e o cara. Mano, o meu tio fala que a única vez que ele foi lá dentro, uma coisa que, tipo, primeiro que o lugar é imenso, você não enxerga bosta nenhuma, tipo, a lanterna, por mais que seja uma fodida lanterna, tipo, ela não vai iluminar muito, porque não tem iluminação nenhuma, não entra sol ali, tipo, é muitos metros embaixo da terra, tá ligado? Ele fala assim, você já tem claustrofobia, fudeu, o lugar é apertado, e, cara, ele via falando que o rádio dele, ele via dando interferência, cara, e uma vez ele falou que no rádio dele, ele escutou uma voz chamando, tá ligado? Ah, mano, puta que pariu. Tipo, e eu falei, mano, não, sei lá, pra mim o cara que pregou peça, tá ligado? Geladeira desgracenta. O Lucas tá morrendo com a casa. Vai, cagar. Pô, casa, para! Calma. Tipo, pra mim, eu falei, não foi o cara que ele falou, não, ele conta que não foi o cara, porque a voz que chamou ele era a voz de criança, tá ligado? Aí eu não lembro que cidade que tava. Porque aí que tá. Eu lembro que ele especificou qual era a cidade, e eu sei que na cidade tem umas histórias, tá ligado? Mas aqui eu não lembro agora. Depois eu vou perguntar pra ele que cidade que foi. Mas ele conta e fala, mano, é muito cabuloso. Porque imagina a cena, cara, imagina isso, você entra num túnel pra você, pronto, Bruno, fodeu pra você, cara. Um túnel nada mais é do que um corredor extenso, muito escuro, mal iluminado. Você coloca uma criança no meio, perdemos. E aí você tá ali de boa com o radinho e escuta a voz da criança. Chamando você. E aí? Cara, é por isso que quando a gente joga RPG do Cthulhu, eu acho que faz muito sentido a ideia da sanidade, sabe? Porque eu perderia ela totalmente nesse momento. Foda-se. Cara, mas uma coisa que um amigo meu... Amigo não, numa época que eu tinha uma pessoa que estava internada numa clínica de recuperação, e lá eles tinham pessoas que eram espíritas e tudo mais. Eles sempre comentavam uma coisa. Se uma pessoa é usuário de drogas, de álcool, drogas em geral, ou ela tem algum problema mental, a última coisa que você vai querer é que ela venha falecer dentro da sua casa. Porque esse tipo de pessoa, ele não entende que ele morreu. Irmão, eu me encaixo em 2 dos 3 requisitos aí, tio. Só não morreu. Não, mas você tem que ter um problema. Você tem que ter um problema de droga muito forte, ou ter um Alzheimer, alguma coisa assim. Então, eu ia falar nada, não, mas. O alcoolismo aqui. Porque junção com medicamentos se você morrer, você não. O problema é quem fica, tá ligado? Desde porque que a pessoa na minha casa, fica à vontade, velho. Pode morrer. Não, pode morrer. Fique em paz. Porque assim, quando morre no hospital, é como o Bruno já falou, a gente tem todos esses ritos de purificação e tudo mais. Mas dentro da tua casa, não. Ô, Bruno, pergunta rapidinho aqui assim, velho. Tipo, claramente, como você disse, no hospital, infelizmente acontece, pessoas falecerem lá. Quando tem isso de falecer pessoa no hospital, tipo, normal de chamarem alguém pra fazer um ritual? Ou, tipo,
Então, faleceu e não, whatever. Ou o hospital tem de chamar. Então, a gente lá é tradição católica, né? Então, a gente... O hospital é um hospital católico, né? Ele tem a Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba que coordena lá. De tempos em tempos, o padre Valdori, que é o representante da Santa Casa de Sorocaba, aqui em Tapetininga, ele faz um ritual meio que de purificação geral. Também tem várias organizações religiosas que tem no hospital lá também em certas passagens. Não é feito a cada falecimento. Então, assim, quando a pessoa falece, a questão é que assim, lá no hospital, quando as pessoas que trabalham no hospital, elas meio que, eu não vou dizer desumanizar, mas elas de certa forma perdem esse vínculo espiritual, sabe, tão forte com as pessoas. Então, de certa forma, os espíritos não ficam lá porque as pessoas nem dão chance disso, né? Ainda entendendo aquele lance da energia nossa. Né? O que acontece é que, de tempos em tempos, o padre vai lá e purifica a galera, né? Para quem acredita, ele trabalha lá nas batalhas espirituais, tem missa sempre. Então, não pega tanto, assim. Não é algo que seja sensível. Né? Não, agora você pensa, dentro da tua casa, uma pessoa que, sei lá, tinha algum problema muito grande com você, ou que era uma pessoa violenta, uma pessoa que era muito apegada a alguma coisa dentro da casa. Porque daí você entra nos arquétipos de fantasma, né, meu querido? Que tem aí são os arquétipos de fantasma, né? Que é os ecos, né? Que são aqueles que não sabem que morreram e ficam repetindo a própria morte, a cena da própria morte eternamente. Os Banshee, que são aqueles que só assustam, né? Que, tipo, eles sabem que morreram, mas não aceitaram a própria morte, mas ainda não eles ficam ali, tipo, assustando, enchendo o saco, entendeu? E você tem os espectros, que são os espíritos vingativos, que daí normalmente é aqueles que morrem com rancor fudido, que, mano, aí é de Won, tá ligado? O grito, que é tipo a história do grito. Vai faltar o Winchester no Brasil. Vai. Mas aí no Brasil a gente fala que tinha o Quevedo antigamente, agora tem o padre Marcelo Horst. Eu acredito no padre Marcelo Horst. Não, você viu que ele já tá preparado, cara, porque ele é foda. Ele se preparou porque ele sabe que o negócio aqui no Brasil vai ser feio, cara. Coitado, ele se preparou. Entendeu? Mas eu fico imaginando assim, tipo, mano. Porque eu trabalhei na Unimed, tá ligado? Que é um hospital também. E tinha o necrotério da Unimed, ficava do lado da farmácia, que era onde eu trabalhava. Uhum. E, mano, toda vez que eu tinha que levar medicamento da farmácia principal pra farmácia do atendimento, você tinha que passar de frente com o necrotério, tá ligado? E, mano, tinha umas horas assim, que eu passava ali e a porta tava aberta. E eu ficava, mano, tem alguém lá dentro, tem alguém lá dentro. Alguém tá levando alguém lá dentro. Eu não vou pensar que essa porta tá aberta sem motivo, tá ligado? Isso aí é vida. Então, mas assim... Isso, a ignorância é uma benção. Quando você vê no hospital, você meio que perde esse vínculo do corpo, sabe? O corpo meio... Uma história que aconteceu quando eu entrei no hospital para trabalhar, assim, eu conversando normal, falando de papos de TI, né, com o meu coordenador na época, e daqui a pouco passa uma maca do lado, a pessoa empurrando e tal, coberta. Segundos depois eu me toquei que lá tinha um corpo. Então, assim... Puta, isso me deu um cagaço enorme. Hoje em dia, honestamente, não é tão cagaço assim. Sabe, eu vejo a pessoa, eu respeito, obviamente, eu respeito o corpo, né? Porque a ética geral, ela pede que você ao menos pare, respeite, né? Mas assim, não vou falar que é um choque igual ao que eu tive quando a primeira vez que eu vi. Mas, é como eu disse, isso, a energia geral do hospital... ela promove essas coisas para vocês. Falaram, beleza, né, tranquilo. Só que a gente sente que em pontos lá no hospital, em alguns pontos muito específicos, sabe quando você sente que tá denso? Você fala, vou dar um passo aqui, puta, não vou. Um deles é o sim, que parece que tem uma eletricidade, você vai tomando um choquinho conforme você anda. Seu corpo tá falando não. Exato. Como se tivesse um ímã te jogando. Quando você vira 2 ímãs
de polo igual e ele começa a se empurrar. Isso, é esse tipo de coisa. Então, por exemplo, a UTI lá. A UTI é um local super pesado. Por quê? Porque a UTI é um local onde as pessoas morrem sem saber que morreram. Rapidão, sabe? Tipo, a pessoa morre, a pessoa tá razoavelmente mal, porque ela tá na UTI, senão não tava. E daqui a pouco a pessoa vai. E aí o pessoal tenta fazer de tudo, mas vai. E lá não é um local que o padre entra todo final de semana. É um negócio mais restrito. Até porque senão meio que o padre morre de infecção, aí lascou. Ou ele traz a infecção, né? Porque lá o pessoal é muito sensível e tal. Então a gente tem muito disso, assim, dessas áreas de contato um pouco mais específico. Então é um local muito pesado e que eu evito de ir, honestamente. A emergência lá também é um local que a gente evita de ir, porque é foda. Mas enfim, né? Nossa senhora, alguém tá estuprando o mouse. Mas, enfim, eu tava arriscando aqui o negócio. Enfim, então, assim, eu acho que pra encerrar, Salles, se no último podcast faltou uma opinião feminina, no próximo podcast falta a companhia de um padre. Uma opinião divina. Cara, mas aí que eu falo, faltaria o Joey, porque é o cara mais religioso de todos nós, tá ligado? Não, mas o cara religioso é o que traz o negócio junto. Mas não o Joey. Não o Joey. Cara, o Joey tem umas histórias, velho. O Joey faz amizade. Nossa, eu lembro. O Joey me contou umas, cara. Mas vamos deixar pra quando ele estiver aqui. Ele não faz. Não, na próxima, quando ele vai chamar ele, vai chamar e fechar os nós quatro pra contar. Porque eu quero mais histórias do hospital, porque puta que pariu. Foda, tô no cu. E, cara, o Joey é foda, porque o Joey é o cara que. Ele é o estilo Padre Marcelo Rossi, tá ligado? Padre Marcelo Rossi. Ele vai te exorcizar, irmão. Na próxima, na porrada. Vamos fazer o seguinte, Salles, você vai em algum cemitério, Bruno, você vai lá pro hospital, pro lugar ruim, e eu tento ir pra algum lugar lá de Curitiba. Aí a gente faz esse podcast. Vai ser estilo pra isso. Vai ser estilo Battle Royale. O último que sobreviver encerra o cast. Perdemos. Que bonito. Parece filme B da Netflix, tá ligado? Para com isso. Eu tô de boa, valeu. Gente, eu agradeço muito a participação de vocês. A gente vai encerrar por aqui. Até porque o Luke agora vai fazer, né? A livezinha atrasada. Só lamento. Vocês vão assistir, seus caipora. Eu não, eu vou. Quero bem saber, Bruno. Vai deixar pelo menos aberta. Bruno, pode assistir, cara, porque não tem nada de terror nesse Devil Within, cara. Parece mais Matrix do que terror, velho. Relaxa. Ó, vai. Tá bom. Tá bom. Luke, por favor, novamente, propagandinha sua live, por favor, aí mostra pra galera. Vai lá, Bruno, faz propaganda da sua live. Eu falei do Luke. Luke. Eu entendi Bruno também, mas eu falei. Eu também entendi Bruno. Vocês estão ouvindo vozes? Além. Hoje eu não faço live. Você não faz live? Então é isso, galera. Além de participar aqui no podcast do Jota, eu também faço lives lá na Twitch, em twitch.tv/LukeSam, com 3 no lugar do E e um 4 no lugar do A. É só aparecer lá. Terça e quinta são as lives principais, geralmente 10h30. Hoje vai ser um pouquinho mais tarde, porque a conversa rendeu. E durante a semana, algumas lives aleatórias de alguma coisa divertida. Em horários pouco decentes. Isso. Em horário que dê pra banir o Bruno. Pra nós. Bruno, melhor. Bruno, a sua mensagem final pra esse encerramento? Não, pessoal, agradeço o Jota, agradeço o Luke aí pela oportunidade de falar besteira pra caramba. A gente se vê por aí, e aí eu espero ser convidado mais vezes, porque eu adorei o papo. Com certeza vai. Bem, eu só tenho a agradecer a vocês pela participação e dizer que pra finalizar isso aqui de vez não pensa no diabo que ele aparece, tá? Deus me livre. Eu já acendi a luz, já fiz tudo aqui. Não, já era. Senhor, agradeço. Falou pra Vamos terminar isso aqui no hino. Segura nas